Do grupo 8 de desenho técnico e falaremos sobre a representação de área de corte por meio de rachuras em desenho técnico, da NBR 12.298. Qual o seu objetivo? Seu objetivo é fixar as condições exigíveis para a representação de áreas de cortes em desenhos técnicos. A documentação complementar é a NBR 8.403, que fala da aplicação de linhas em desenho técnico, o seu procedimento. Definição. A definição nós podemos falar das rachuras. As rachuras são linhas ou figuras com o objetivo de representar tipos de materiais em áreas de corte em desenho técnico. Na representação geral de qualquer material se utiliza essa figura. As rachuras devem ser feitas em linhas estreitas conforme a NBR 8403. As rachuras têm que ser formadas em linhas de 45 graus em relação à linha principal ou o eixo de simetria, conforme essas figuras. Essa aqui está certo, essa aqui não está e essa aqui está certo também. As rachuras de uma mesma peça devem ser feitas no mesmo sentido, na mesma direção, desse jeito, desse jeito. O desenho de conjunto em peças adjacentes deve ser feito em sentidos diferentes ou em espaçamentos diferentes. Aqui são as rachuras desse desenho, que são várias peças que formam uma, devem ser feitas em sentidos diferentes. Rachuras representadas em desenho de forma conjunta, eles devem ser representados no mesmo sentido, como se fosse uma peça única. E as rachuras devem ser espaçadas em função da sua largura. Para a área de rachura é de 0,7 mm, de acordo com a NBR 8403. Quando a área de corte é muito grande, pode se apresentar as rachuras apenas na área de vizinhança da figura, deixando o centro em branco, que já dá para entender que tudo está rachurado. Rachuras têm sempre a mesma direção, mesmo que o corte de uma peça tenha vários. Aqui a rachura vai ter sempre a mesma direção, mesmo que seja na vertical ou horizontal, a parte cortada. Quando houver necessidade de representar dois elementos alinhados, é necessário manter a mesma direção na rachura, porém com linhas desencontradas. De escrever na área rachurada, as rachuras devem ser apagadas. As rachuras podem ser omitidas em secções pequenas e elas devem ser enegrecidas. E o espaçamento em peças adjacentes deve ser no mínimo de 7 mm. E as rachuras podem ser utilizadas em alguns casos especiais para indicar o tipo de material. As rachuras podem ser específicas, que são essas aqui demonstradas na tabela. Esse jeito aqui são os elastômeros, vidros, cerâmicas e rocha. O segundo exemplo é de concreto. O terceiro exemplo é líquido, as linhas não totalmente tracejadas. O quarto exemplo é madeira, nesse esquema que está aqui. E a terra é o quinto exemplo, desse jeito. Pode ser utilizados também outros tipos de rachuras, só que elas devem ser identificadas no desenho.